Alô, boa noite a todos, né? Dando continuidade aqui à nossa série, né, das ramificações, e hoje é a nossa quinta ramificações, a qual nós abordaremos mais um dia, né? Mais uma vez sobre as leis de Ney-Noah e todos os seus detalhes. Então vamos lá. E hoje nós estaremos aprendendo, né? Que é proibido curvar-se a qualquer ídolo ou jurar por ele, ou oferecer vinhos ou qualquer outras coisas, ou oferecer sacrifício ou acender incenso para ele, ou realizar qualquer ritual religioso perante ele, mesmo que não seja a sua fonte habitual. Então, nós estamos aí já dando início, né, ao nosso estudo. Shalom, dona Marinalva, Shalom, uma boa noite, né? Nós boa noite. já estamos dando continuidade aqui às nossas aulas. E hoje, né, a quinta ramificação, como nós estávamos falando, que é o proibido se curvar-se a qualquer ídolo, ou jurar por ele, ou oferecer vinho ou qualquer outra coisa, né? Oferecer sacrifício, acender incenso para ele, ou realizar qualquer rito religioso perante eles, mesmo que não seja de uma forma habitual daquela adoração. Essa regra é bom nós conhecer e entender ela, né? E foi disponibilizada aí vocês também o PDF para que vocês possam estar acompanhando todos esses detalhes da lei de Avodazará. Como nós vamos falando, toda lei de Avodazará, de idolatria, ela é tanto, a mesma lei são tanto aplicadas para Bnei Noa, não para judeus como para Bnei Noa. Então, ela, alahaticamente, né, ela é detalhada da mesma forma para um bem Noa, né, a lei de Avodazará. Por isso que nossos sábios eles dizem o seguinte, você vai ver, né, no Uramban, né? Uramban, ele comentando isso no seu livro, né? No Seif HaMitzvot, ali onde ele fala, né? Na verdade, né? No livro de Melachim, né? De Reis, onde ele detalha as leis em que um Benoa, logo, um Benoa, ele tem primeiro, né? De ele entrar, aprender uma lei e depois as outras seis. O que é isso, né? Primeiro, ele tem de, é importante ele primeiro saber as leis de idolatria, e depois ele ia agregando as outras seis. O que quer dizer isso? Então, primeiro tem que ser imposto e colocado diante de um não-judeu, dos povos das outras nações, a Vodazará, né, que é o princípio de todo o monoteísmo, que é a importância de conhecer isso. E hoje nós vamos estar vendo pontos a qual nós vamos avançando cada vez mais de entendimento do que é a Vodazará. Nós já vimos 4 pontos, a qual é denominado pela lei, né, que nós chamamos Alahá, né, você vê essa palavra Alahá, né, que é a lei judaica, em que você vai ver ali o que é a Vodazará. Né? Muitos traduzem como idolatria, outros, né, traduz como idolatria, né, mas é serviço estranho, né, algo que é estranho ali de estar fazendo. Então, hoje nós vamos estar vendo que também é proibido, né, a gente se curvar a qualquer ídolo, né, ou jurar por ele, ou oferecer vinho ou qualquer outra coisa, ou oferecer sacrifício, acender incenso para ele, ou realizar qualquer ritual religioso perante ele, mesmo que não seja a forma habitual da sua adoração. Né? O que quer dizer isso? Mesmo que não seja algo, né, que não é habitual aquela religião fazer, mas você não deve fazer para aquela idolatria. Então, e é muito importante nós estar entendendo, conhecendo esses detalhes. Por quê? Porque cada vez mais que nós vamos avançar, vocês vão estar vendo aí o que é de fato idolatria. Né? Às vezes a gente, né, não tivemos conhecimento do que é uma idolatria. E a gente acha que tudo é comum, tudo é natural. Mas existem atos, né, e atitudes e ações a qual leva a pessoa a estar ali adorando.
né? E a referência dessa proibição está em Êxodo, né? Em Êxodo 20, versículo 5, né? Quem tem aí o Taná, você pode estar aí acompanhando também. Que não se incline diante dele, né? Então, é uma proibição estar se inclinando diante de um ídolo, na verdade. E também, né, beber ali algo que é oferecido a um ídolo também, isso também é se inclinar, né? Em outra linguagem, literalmente não se clinicar assim, mas se inclinar é receber também ali aquele, aquela adoração. Não devemos adorar nenhum Deus falso em qualquer uma das quatro maneiras padrão, né? Que é o quê? Primeiro, a reverência, fazer oferta de sacrifício, queimar incenso ou derramar libação, com vinho ou água, né? Aqui, né, na nossa região, é um costume, não sei se vocês conhecem, mas aqui mesmo, aqui, né, em Belo Jardim mesmo, tem pessoas que quando eu vi, presenciei, quando estava bebendo, né, bebendo a, a cachaça mesmo, né, eles pegavam e derramavam e falavam que isso era para um santo. Eu ouvi muito isso, eles fazendo isso, né. Então, existem essas quatro formas padrão de adoração a qual você não pode estar fazendo, que é a reverência, né? Você ali fazer um sacrifício, que é proibido pela Torá completamente, né? Fazer sacrifício para ídolos, queimar incenso, né? Ou derramar libações, ou vinho ou água, né? Tem muitos que fazem isso. Esses quatro atos rituais estão todos envolvidos na adoração do verdadeiro Deus no tempo sagrado. O que quer dizer com isso? Essas adorações, elas são proibidas de estar fazendo em qualquer local, né? Até no abate é proibida de estar fazendo essas formas aí de, de oferenda, porque só pode ser feito quando tem um templo sagrado, né? Então, se fazer em qualquer outro local, fora ao Beit Midrash, ou você está fazendo ali para pior ainda, né? Que Deus nos livre de estar fazendo para uma idolatria. Então, é uma das formas, das quatro formas que só se faz no templo sagrado. Por isso que quando nas nossas orações, na nossa liturgia, você já viu aí que no aleno, né, a parte ali a qual nós falamos assim, nós nos curvamos, ajoelhamos e oferecemos louvores diante do Santo Bendito seja. Naquele momento ali, nós se inclinamos, dobramos o joelho, mas nós não ficamos de joelho por completo, porque essa era uma forma, né, a qual que só pode ser feita no Beit Midrash. Então, é bom vocês saberem dessa forma também, que não pode se curvar, né, diante, né, mesmo que seja para o verdadeiro Deus, né, não se pode estar sendo feito por quê? Porque isso era era feito num Beit Amidah, sagrado mesmo, se prostrava mesmo, deitava. Então, em qualquer outro local é proibido, né? E tem fontes do Taná também que vai dar essa referência que é proibido. Então, a gente não pode estar fazendo essas quatro formas de adorações, na qual eu já falei que é o quê? Reverenciar, fazer oferta de sacrifício, queimar incenso ou derramar libações, como vinho e água. Por que eu estou repetindo isso? Para vocês fixar. Por que para fixar? Porque também tem isso. Mesmo que não seja, né? Mesmo que não seja uma forma habitual de adoração, você não pode fazer. Ah, mas dessa forma de adoração não é vamos dar um exemplo para vocês, não é uma forma que aquela região adora, né? Mas mesmo assim você não deve fazer. Vamos dar um exemplo. No deserto, os, me, os medianitas, né? Medianitas, eles faziam o seguinte: eles para seduzir o povo judaico, judeus, eles faziam o seguinte: eles fizeram, botava prostituta, né? Ali em uma tenda,
fazia, chamava eles, e de propósito, ou eles deixavam as portas baixas, né? Fazia as portas baixas para que quando um judeu ele entrasse, ele se curvasse, né? Então ali ele estava prostrando referência, mesmo que na sua consciência ele não tivesse, né? Existe também uma regra na qual nós vamos ver lá na frente que mesmo inconsciente é considerado idolatria. Então quando eles faziam dessa forma, eles estavam ali adorando o ídolo, né? Eles faziam essa malandragem. E também tinha outro caso que eles mandavam, olha, você vai fazer relação comigo, mas quando você terminar, o pagamento vai ser você fazer ali, em outras palavras, né, fazer o dois ali. Então, e eles ali, os judeus, vê uma grande doença, porque os medianitas, eles usaram essa malandragem e fizeram ali o povo judeu ali pecar. Por isso que também temos de ter cuidado também, mesmo que seja uma forma habitual, né? Possa ser, como eu já falei, né, na outra aula, talvez você está ali, ou seja, num ponto de idolatria, e cai uma moeda ali, né? E uma pessoa da religião dele ou de outra, ele adora o verdadeiro Deus, né? Mas ele ali se curva diante de imagem. Ele não possa entender que ele está pegando uma moeda ou caiu algo, mas ele possa imaginar ali também isso. Tem que ter esses cuidados. E essas formas de adoração é proibida, né? Então, qualquer forma dessas adorações a qual as outras religiões faz é proibido e por isso que também é considerada a Vodazará, porque só era feita ali no templo, no Beit Amidash, ok? Futuramente, com a ajuda dos céus, quando o Beit Amidash estiver construído, aí sim, nós poderemos estar ali fazendo de uma forma verdadeira, adorando ao Deus, se curvando, fazendo reverências, né? E assim por diante. Oferecer libações, vai ter tudo isso, rituais de sacrifício, mais na frente. Essa ramificação, eu parei nessa aqui, ó, e portanto, são todos atual, e portanto, são modos sacrificados de adorações que são proibidos se refere exercida por qualquer deus e só, mesmo que o ato não faça parte do ritual costumeiro para aquela falsa religião. Enquanto na ramificação 6 lida com lidar com os rituais estabelecidos específicos para cada religião falsa, assim mesmo que não seja um costume da idolatria no cristianismo estabelecer, oferecer alimentos sacrifícios a Yeshua, mesmo nem o budismo normalmente derramaria libações para os seus ídolos. Qualquer um dos seus atos seria, entretanto, um crime capital. Ou seja, né? Então, mesmo que não seja um hábito, né, do cristianismo oferecer alimento ao Yeshua, né? Mas, só dando uma coisão, mas ele faz ali aquela Santa Ceia, que é um cabelo, muito estranho, parece que vai comendo sangue e corpo, né? Parece ser canibal, né? Mas ele tem essa parte, né? Aqui não mencionou, mas existe essa parte ali a qual ele faz, né? Tipo um sacrifício, você está bebendo sangue e o corpo, né? Uma coisa satânica, né? Macabra, né? Ou seja, ali, mesmo que seja uma representação meia ignorante, né? Meia sem lógica. Então, essa ramificação, como nós dizemos, né, também proíbe a aceitação verbal de qualquer deuses falsos, sobre pena de morte. Ou seja, mesmo que seja verbal, né, que não venha acontecer esses atos, a qual nós estamos cometendo aqui, mas se a pessoa, de uma forma verbal, ele falou, é considerado e também tem pena de morte, né? A pena de morte, que é apenas sobre pena de morte, né? Hoje, como nós não temos bem de amidash, mas futuramente, né, na primeira fase de Machia, né, vai ter sim, né, onde vai ter estabelecido o segundo templo,
né, o terceiro, na verdade. Então, vai continuar tudo isso. Mesmo que seja algo verbal, ao qual você falou, você tem pena de morte. E isso é, como eu já expliquei, hoje como nós não temos tempo, hoje é aplicado, né, pelos céus, pelos tribunais celestiais, é aplicado, né? No Sefer Ahinut, esse Sefer Ahinut é interessante, né, Marinal, você está presente, e, e, e os que estão também, né, os que vão ver posteriormente esse vídeo, né, é o seguinte, o Sefer Ahinut, o Sefer Ahinut é onde é qualificado as leis, né, os mandamentos por números, né, ele ali, o Rambam ele numera, né, a ramificação, e esse livro aí na onde está codificado assim como 28, né? Nós, de Neidor, pode estar estudando isso porque a avó da Zará nos pertence, né? Ali a lei de avó da Zará, né? Eu sei que é a minuto, onde o Rambam ali, ele vai falar, né? E a explicação do versículo, e não se curvar a eles com a intenção de adoração, para que aprendemos que curvar-se por si só, sem a intenção de adorar, não seria proibido. Como, como eis que em outro lugar é declarado na Torá, né, que ali está no Êxodo 34, 14, pois você não deve se curvar a outros deuses, que proíbe curvar-se sozinho, de qualquer ângulo. Em vez disso, a razão que tornou o serviço adjacente é para dizer que curvar-se é uma das formas de adoração. Aprendemos aqui com a ajuda de outros versículos que existe 4 cultos sobre os quais a Torá existe, como qualquer idolatria no mundo, mesmo que não seja o modo de sua adoração. Nós somos responsáveis por isso. É um desses 4 e eles são curvados, né? Existe, e um desses 4 a qual nós já mencionamos são curvados. Então, analisando esse texto, o Rambam, né, ele faz ali esse comentário sobre o texto e ele fala, né, e traz outro texto no qual vai afirmar que mesmo se curvando, né, é adoração, mesmo que não seja algo verbal, mas também algo também ali na ação. A raiz dessa proibição é conhecida, por exemplo, o que é considerado abaixo e abaixo, se é a extensão das mãos e dos pés, ou se é a partir do momento em que toca o rosto no chão. A distanciamento de questão. Como, por exemplo, o que o nosso sábio diz na Avó da Zará, né, esse é o tratado de Avó da Zará 16a, que se um espinho, for cravado em seus pés, ou sua moeda espalhar na frente de uma idolatria que ela não tem permissão para se curvar, para pegá-lo, porque parece que curvar e o resto de seus detalhes são elucidados no tratado, né, de Avó da Zará. Ou seja, mesmo que seja para um Benô, né, isso também é aplicado no tratado de Avó da Zará, porque o mesmo que é para um Benô na lei de Avó da Zará é para um judeu. Então, não tem essa distinção na lei de Avó da Zará, que é essa lei a qual nós estamos estudando, que é essa ramificação, que é a primeira lei, na verdade, né, das 7 leis, a avó da Zará. Então, isso é aplicado mesmo que seja para um bem Noa, né, um bem Noa, filho de Noé, né, um bem, né, que bem, na verdade, Binei é o plural, é muito, mas um bem Noa, né, que é o filho de Noa. Binei são muitos, né, mas Bei. Então, ali, né, também o Rambam no Mishneh Torá, Melahim 2,9, diz o seguinte: um não-judeu que adore falsos deuses é culpado, desde que o adore de uma maneira que represente a adoração daquela idolatria. Um judeu não é punível por todos, um não-judeu é punível
um não judeu é punível por todo tipo de avodazará que um tribunal judaico considere consideraria digno de pena de morte a um judeu. No entanto, o não-judeu não é executado na época dos tribunais, ou seja, não é como tipo de avodazar, que um tribunal judaico não considere digno de pena de morte a um judeu. No entanto, embora o não-judeu não seja executado por essa forma de adoração, ele será proibido de se envolver em todas elas. Não devemos permitir que nós erga ali, né, um monumento ou plante uma árvore, um axerá, ou faça imagem e coisas semelhantes, mesmo que seja apenas por causa de ornamentação, como nós já falamos também, né? Todas as ofertas relacionadas à idolatria proibidas para os judeus, mesmo sem pena de morte, também são proibidas para um não-judeu. Então, também essa ramificação, ela divide, e vai ser em três tópicos aqui para vocês entenderem também, né? Que é o quê? Também uma dessas formas também de se curvar, tá ali, ao qual existe essas quatro formas de idolatria, nós vamos estar vendo algumas aqui. E também está em Êxodo 23, 16, que diz o quê? Não mencionar o nome de outros deuses ou fazer juramento à idolatria. Não menciona o nome de outros deuses, né? Assim, na forma a qual nós estamos estudando é permitida ainda, né? Porque é preciso usar, mas a pessoa tem que ter cuidado de estar mencionando esses nomes de outros deuses, né? Que essa aplicação, ela vai também, nessa sexta, ela vai abrir alguns parênteses aqui, que é o quê? E não devemos também mencionar o nome de outro. Não honre ídolos, falsos deuses, seja verbalmente ou fisicamente. Principalmente, essa ordem proíbe fazer juramento ou voto em nome de falsos deuses, bem como fazer com que outros façam tal juramento. Outro ato proibido inclui reverenciar a falsos deuses de maneira respeitosa, ou usar locais de idolatria como ponto de referência para dar instruções e beijar ídolos, ou tratar com honra e deferência atos que não contribuem à adoração. Você, nós vamos estar comentando mais um pouco sobre isso, então você não pode estar ali mencionando ou falar de uma forma respeitosa, né? Vamos dar um exemplo. Um dos exemplos para vocês entenderem é quando a gente dizemos assim, nós respeitamos tal religião, né? Respeitar vem da raiz, que é um professor, quem é professor aí, né, na língua portuguesa, pode estar corrigindo aí o pé do dicionário, né? Respeitar vem também de honrar, né? Reverenciar, né? Adorar, né? Agora, por isso que na Constituição tá, e eles acertaram isso, né? Que é tolerar. Tolerar é diferente. Eu tolero a religião, você tolera. É uma coisa. Respeitar é outra. Então, é bom nós entender até esse trocadilho no nosso português, para que nós possamos estar aprendendo como de verdade se expressar, para também não estar dando respeito à idolatria ali, que é uma forma de idolatria. Né? O respeito, que eu digo assim, verbalmente, né? Ter medo, né? Às vezes as pessoas têm medo e reverencia, né? Aquela idolatria verbalmente, às vezes, por vários motivos. Então, essa é uma dica também, né? Para, para não jurar por idolatria, né? Que não juremos por idolatria, é mesmo para seus adoradores, e que não façam um gentio jurar por eles, como é declarado em Êxodo 23, textos. E você não deve mencionar o nome dos outros deuses. Outros deuses, na verdade, quando a Torá vem falando esse termo Deus, é porque é na mente humana, né? A mente humana, ele acredita, né? Radve Shalom, que nós não acreditamos nisso, que existe outros deuses. Mas a mente humana, né? A pequenez da mente humana, eles acreditam dessa forma. Entende que esse está incluído essa menção se alguém jurar ou faz juramento, o que significa que um outro não deve mencioná-lo da maneira proibida.
que é como a intenção de servir. Como isso é proibido também para os gentios, pelo os escritos da Torá, uma vez que os filhos de Noa são proibidos na idolatria. E os Rahamim, de bendita memória, acrescentam um distanciamento e disseram, em Sanhedrin, no Tratado de Sanhedrin, 63b, que um homem não deve dizer ao seu companheiro, espere por mim ao lado da idolatria cheia, né? Então, isso aqui não é algo a qual nós inventamos, sim, nossos sábios, né? Os Rahamim são sábios, né? Os sábios de Abendim também mora, a qual eles decretaram nesse tratado de Sanhedrin, né? Sobre essa questão, né? O Rambam também diz, depois que muitos anos se passaram, surgiram pessoas falsas, profetas, que disseram às suas nações que Deus o havia ordenado a dizer: sirva a essas estrelas, ou a todas as estrelas, sacrifício a ela, ofereça libações a ela, construa templo para ela, faça uma imagem dela para que todas as pessoas, incluindo as mulheres, as crianças e as pessoas, como possa se curvar a ela. E eles iriam informá-lo de uma forma que ele havia concebido. E disse-lhe que essa é a imagem de uma estrela particular, alegando que isso foi revelado a eles em uma visão profética dessa forma. A pessoa começar a fazer imagem em templos, debaixo de árvores e no topo de montanhas e colinas. Então, o Urambá, né, ele traz assim no Mishneh Torá, em Avodá, o Avan, o Ravim, né, 2, e o seguinte, então, as pessoas, né, os sábios da geração ali, né, depois do pecado, né, os líderes daquela geração, eles começaram a inventar, né, não é diferente de hoje, que Deus tinha falado com eles, tinha ordenado e tinha falado que eles poderiam estar ali seguindo aquelas idolatrias, né, e posteriormente, enganando e surgindo, aí começou, né, resumindo aqui, começaram a eles a adorar o sol, a lua, a curvar, fazer imagem. Então, começou, né, todo esse processo de oferecer sacrifício, prostrar, oferecer curvar, jurar em nome desses ídolos, né? Se não fizesse aquilo, eles poderiam estar recebendo maldição. Então, começou daí a idolatria, né? Os sábios entre eles pensaria que não há outro Deus, né? Os sábios entre eles lá, né? Os líderes da sua geração, Deus, além das estrelas, da esfera e semelhante, eles começaram ali, né? A fazer esse tipo de adoração ao invito, né? Como, vamos dar um exemplo, como Noa, né? Sem Noa, né? Sem Eve, o mundo continuar dessa forma até que o pilar do mundo, o patriarca Abraão nascesse, ele começou ali mencionar falsos deuses em Jerusalém ou em dias de honrado, foi uma forma de instituir idolatria pelos falsos profetas. Então, os falsos profetas, né, eles vão estar trazendo essa forma de idolatria. Nós também temos, né, essa forma que também não ajoelhar em um piso figurado, né? Não porá nenhuma pedra ajoelhada na tua terra para prostrar sobre ela. Ou seja, o que é isso? Não ajoelhar sem piso figurado. Tem que ter cuidado, não pavimentar o chão com pedra decorada para fazer reverência durante o serviço religioso, nem se curvasse até o chão em qualquer piso de pedra, nem mesmo para adorar o verdadeiro Deus. Você não vai ver nas nossas, nós chamamos Beit, né, Beit, né, que é a casa dos Bnei Noa, né, ou sinagoga. Vocês não vão ver, nós não está fazendo isso, vocês não vão ver a gente fazendo isso, né? Essa reverenciada da cabeça ao chão é feita por judeus durante o serviço da oração de Rosh Hashanah, né? Ou seja, os judeus ali ele faz, né? Com essa exceção ali em Rosh Hashanah, os judeus eles colocam assim a cabeça sobre o chão, né? É uma exceção, né?
os judeus ali, ele faz em Yom Kippur, no dia da expiação, imitando e é imitado, né, pelos muçulmanos durante suas 5 orações diárias. No entanto, os judeus têm o cuidado de fazer isso apenas em um, em um tapete ou toalha, não diretamente no próprio chão de pedra. Né? O muçulmano também imita essa prática como seu tapete de oração. Ou seja, os judeus, eles fazem, né, nesses 2 dias importantes, que é o dia do julgamento, que é o ano judaico, também em Yom Kippur, essa é a exceção, eles fazem, mas eles têm muito cuidado. O muçulmano, ele também ali, eles imita os judeus, né? Porque os judeus, na verdade, eles foram ordenados a estar fazendo isso, eles recebem, né? Dessa forma, né? Ou seja, aos seus deuses, né? A lei da volta vai pode fazer tal pisos religiosos pavimentados de pedra para curvar, mesmo na ausência de ídolo, de modo a não ser parecer como costume pagão de qualquer outra forma. Então, é um cuidado, né, que a lei ela vem trazendo para que nós não possa se assemelhar às idolatrias falsas. Então, tem esse cuidado. Por isso que não se faz, né, se curvas, né, nesses dias sagrados, mas ele não faz diretamente no chão, ele faz no tapete, né? E quem faz isso os judeus, né? E tem essa fonte, né? O Sefer Ahinut, né? Onde ali vem ensinando todas essa ideia para que não se prostremos sobre pedras figuradas mesmo a Deus. Bendito seja como é declarado em Levítico 26, 1, e pedras figuradas não porá por terra para nela prochar. Uma pedra figurada refere-se a uma pedra que é ornamentada, né, que no Sefer, vê também no Sefer HaMitzvot Durambam, e assim também pedra detalhada que forma apalidada, como uma rapadura. Também essa incluída nessa proibição de pedra figurada. Das raízes dessa proibição é que Rambam, de bendita memória, escreve no Sefer Ahinut, lá, Rambam, Mixolot, da C, 12, eles, o indólatra, fazia isso por idolatria. Eles colocariam pedras bem decoradas diante do ídolo e se prostraria. E sobre as pedras na frente, ele também possível que diz. E a razão é porque parece que eles estão se prostrando diante da própria pedra, já que eles a prepararam e embelezaram a, na margem para a margem de suspeita, mas não há espaço para tu, não há, mas, mas não há espaço para suspeita em se curvar sem roupas bonitas, pois roupas são algo que se destrói rapidamente e, portanto, ninguém vai transformá-la em um Deus. Ao passo que uma pedra, né, que é algo duradouro e bem ministrado, correspondendo ao céu. Né? É como o nosso sábio e bendita memória, etc. Né? O Kim, o Lim, 4a, esses são todos tratados, né, do Talmud, e ele fala a montanha, ou a gada da montanha, ao anjo que está designado sobre ele na montanha. E ele levanta suspeito. E a Torá distancia muito homem de fazer qualquer coisa sobre outra forma. Suspeita dele também, para que ele não tropece por seguir as ações. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Isso acontece, né? A pessoa diz, não, Deus falou comigo na montanha, como os muçulmanos, né? Que só tinha ele ali, ele recebe ali, né? Também essa forma, né? E o muçulmano, né? Ali ele também faz. Eu não sabia dessa quando eu soube, né? Que os muçulmanos também eles tendem a aceitar as 7 leis e na verdade eles são idólatras. Tem um ritual lá que ele fica rodeando uma pedra, né? A pedra lá que eu me esqueci o nome da pedra
e eles ficam se curvando, dando referência àquela pedra, porque ele diz que aquela pedra ali, ela tem um poder divino, sai dela um poder divino. Então, eles fazem isso, né? Diferente dos judeus, os judeus vão ali no Beit, que chama, né, no muro, né, do templo ali, eles fazem orações, né, mas ele não se curva, ele não faz esses atos assim de adoração, mas sim por respeito ao templo, porque ali é o local de adoração verdadeira, né, do Deus verdadeiro. Tem essa diferença, ele não se prostra a pedras, né? Então, os muçulmanos, eles precisam aceitar as 7 leis para também poder estar recebendo, tirando dele nessas adorações de ídolo, né? E a terceira é não oferecer uma libação, sacrifício ou tirar proveito da idolatria. Né? No guia Binei Noa, né? Nós tiramos essa aqui no guia Binei Noa, né? Na página 51, 8:12, no guia Binei Noa, na página 51, o Rohamat Adam, lei de idolatria, né? No capítulo 4, 84, lei 6, uma comida que foi oferecida para um ídolo é proibida de ser comida, entendeu? Essa é também. No Guia Bineinua também, né? Na mesma página, 3, e Urambã, lei de idolatria, diz o seguinte, 7:15, é proibido qualquer tipo de proveito de tudo aquilo, comida, objeto, até mesmo água ou sal, que foram trazidas para um templo idólatra, né? E aí vai agora os nossos exemplos, né, para nós finalizar nossos, nosso estudo da Trachem. Ou seja, aí vem um exemplo. Não fazer prece ou cantar música para eixo, né? Não se curvar diante de uma imagem, mesmo que seja para pegar uma moeda no chão. Não usar o livro sagrado, o sagrado do Taná, Torá, Midrash, Tehillim, Zohar, impor do cristianismo, né? É proibido, né, nós pegar esses livros, impor, né, do cristianismo, né? Então, ali você querer defender, você querer trazer essas fontes, né, para argumentar a sua idolatria, que muitos fazem, né, o movimento aí, entre aspas, né, que se diz que é judaico, né, messiânico, né, que não existe judaísmo messiânico, e sim existe cristão envergonhado, de que se vestindo de judeus, na verdade. Então, temos de ter esse cuidado também de não estar usando a Torá Sagrada para estar ali sendo usada para o cristianismo ou para qualquer outra religião. Não aceitar verbalmente Exu como Deus ou Senhor. Você vai ter que ter cuidado. Exu, né? Não chame Exu, porque esse é um acróstico, né, de que esse nome será apagado, apesar de com a ajuda do céu, e vai chegar um tempo que esse nome será esquecido com a ajuda do céu. Então, nós não podemos estar chamando ele de Deus ou Senhor, temos que ter esse cuidado, que na verdade ele nem é Deus e nem muito menos Senhor. Não fazer juramento para o ídolo ou símbolo de idolatria. Então, nós temos que ter cuidado, né, também para não estar fazendo juramento ou fazer símbolo de idolatria. Não mencionar o nome de Yeshua como honra ou de deferência, né? Algo de deferência. Tem uma deferência, né? Às vezes a pessoa prefere, né, honrá-lo ou não ter, falar dessa linguagem aí de deferência, né? Não comer panetone no, no nível, ou participar de santa ceia ou eucaristia, né? Ou seja, né, tem que ter a Santa Ceia, como eu falei, a Eucaristia, né, que ali estão sendo, né, não comer o panetone, né? Esse é também uma forma de idolatria, o panetone. Outros aí que nós podemos estar dizendo também, né? Chocolate em épocas ali da Páscoa, né? Tem todos esses detalhes aí. E o panetone, na verdade, eu já falei a vocês que o panetone ele tem uma origem muito mais antiga. Esse bolo, né? Às vezes as pessoas não sabem o que está ingerindo, né?
Até tem essa linguagem, né, que parece que é algo comercial, mas não é. Por tudo tem, tem algo. Pronto. Essas formas aí do Panetone eu compartilhei com o pessoal de Belo Jardim, né? O pessoal do Recife não tinha compartilhado, né? Panetone, vamos dar outro exemplo, né? Aqui que se dá o de Jejum, né? Pascoal ali, né? As comidas no tempo, naquele momento ali, junino também, né? Aqueles ali, na época junina ali mesmo, aquelas comidas que são oferecidas proibidas, entendeu? E elas, aqui, quem é da região aqui, né, sabe o que eu estou dizendo. Então, pessoal, isso aí foi o nosso estudo de avó da Azará, né? A sexta ramificação com todos esses detalhes. E agora vai ficar o momento da gente estar fazendo vocês aí, poder fazer algumas perguntas, tirar dúvidas, para nós finalizar o nosso estudo. Ok? Então, a zoada parou. Agora, Não teve dúvida, não. Foi bem explicado. me explicar, né? Talvez com um PDF de mão, né? Fica mais fácil, talvez. Não, foi muito bem Esse também explicado. esse, bem explicar, né? Porque assim, tem esses detalhes a qual nós podemos estar assemelhando, né? As coisas. Então, todas essas formas aí são idolatria, né? A nossa cultura, na verdade, não contempla todo esse conhecimento, mas hoje nós podemos estar aprendendo bastante assim, né? Com o nosso movimento aí de Negro, o nosso Gravaí, dando essa oportunidade a cada um de nós. Como a Mariana ficou dando bem explicado. Então, uma boa noite, né, a todos vocês, Boa que o noite. Criador possa estar abençoando cada um de vocês. Shalom, até a próxima. Obrigada. Até mais. Até mais.